Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 32, que diz: O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a passagem que o eunuco estava lendo, que é a passagem de Isaías, capítulo 53, verso 7, que já comentamos brevemente no último verso, no último áudio, e queria comentar sobre essa atitude de Jesus, novamente, de ter ficado em absoluto silêncio diante dos seus acusadores. Bom, primeira coisa que nós aprendemos diante de pessoas que já decidiram a priori o que vão fazer, porque Jesus poderia argumentar à vontade, Jesus conseguiria contraditá-los, expor diante deles todas as falhas de testemunho que estavam colocando diante dele, as falsas acusações, ele conseguiria colocar todas em descrédito, só que não interessa, porque a pessoa já havia tomado uma decisão. Eles já vieram com a decisão pronta, só queriam ali fingir que estava havendo um julgamento justo. E por isso que Jesus, um dos motivos, claro que há outros mais importantes, mas esse é algo que nós devemos aprender. Quando a pessoa já tomou uma decisão, não se envolva nisso, porque você vai perder o seu tempo, vai perder a sua paz e vai entrar num conflito desnecessário. Aquela pessoa não quer. Aquilo que Jesus falou, não dê a pérola aos porcos. Ou seja, se você vai entregar algo maravilhoso e precioso para alguém que não quer aquilo, é uma perda de tempo. Você pode até comunicar uma vez, você vê o que a pessoa rejeitou, deixe ela em paz, queridos. Nós temos que aprender isso, a ter o nosso momento de oração por aquela pessoa e deixar aquela pessoa com aquela verdade, mas não ficar insistindo. Porque se você insiste, isso se torna chato, isso se torna incômodo, se torna intrometido. Não faça isso. Entregou a mensagem, a pessoa rejeitou, deixe ela em paz. Ela já sabe, caso venha querer, ela já sabe onde procurar. Ponto. Agora, claro, esse não é o principal motivo. O principal motivo que Jesus ficou em silêncio é para mostrar, demonstrar que ele estava ali de livre e espontânea vontade. A cruz não foi uma derrota, né? Que Jesus foi capturado enquanto ele tentava fugir, ele se debateu violentamente tentando escapar. Não. Ele foi de forma absolutamente voluntária. Ele se despôs do seu nome, né? Em vez de ser um mestre, um líder, foi considerado um marginal, um criminoso, um rebelde, um blasfemo. Ele se despôs do seu nome, da sua reputação entre os homens. Por quê? Por um objetivo, né, queridos? Ele também se despôs do seu poder como Deus, que ele poderia vencer aquilo, como ele havia dito para Pedro: Pedro, guarde a espada. Se eu quisesse, eu poderia invocar aqui uma legião de anjos para lutar por mim. Mas ele não convocou nenhum exército. Ele também permitiu passar ali sede, passar dor, passar uma humilhação. Ele, sendo o Senhor de toda a terra, passando sede, passando fome, cansaço e morrendo. E por que ele fez tudo isso, né, queridos? Pelo amor que ele tem por mim e por você. Pelo amor que ele carrega por toda a humanidade, mesmo a humanidade o rejeitando e o matando. Ele tem esse amor. Como João 3,16 nos diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele se fez, ele do alto da sua riqueza e glória nos céus, se fez pobre aqui na terra, como Filipenses 2 nos diz. Ele se despojou da sua glória, se fez carne e se fez servo, morrendo na cruz.
Ele se fez pobre para que nós viéssemos a ser ricos lá na glória. Nós que estávamos cheios de pecado, ele pegou os nossos pecados sobre si, ele que não tinha pecado nenhum, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Está escrito isso. Aquele que não conhecia pecado foi feito pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa, que demonstração maravilhosa de amor, queridos. Deus se fez pecado, se fez sujo, se fez enlameado em nosso favor, por nós. Esse é um Deus que ama verdadeiramente, queridos. Que não se defendeu, mas no nosso lugar foi condenado. Ele se fez de réu para que nós fôssemos libertos. Então esse é o grande amor de Deus por nós. Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. Como João Batista disse a respeito de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é algo que nós temos que sempre lembrar, em relação aos nossos pecados e das pessoas. Ele tira o pecado do mundo. Aquele que recebe Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, está 100% perdoado. Não é que Deus é injusto, quer dizer que Deus simplesmente releva o pecado? Olhe para a cruz, veja se ele relevou. Não. Ele assumiu o nosso pecado e a nossa condenação sobre si mesmo. Ele pagou a punição pelos nossos erros. Ele foi condenado no nosso lugar. Essa é a grande obra da cruz, para que ninguém tenha o direito de nos acusar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus é ele que nos justifica. Nos justifica como? Tomando sobre si os nossos pecados. Esse é um Deus maravilhoso, e por isso que ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, porque ele recebeu sobre si toda a acusação. Porque nós fomos limpos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então ele não se defendeu. Vocês sabem o que é isso? Uma pessoa que poderia se libertar o momento que fosse, seja se defendendo com argumentos, seja invocando uma legião de anjos, seja piscando que fosse. Ele não precisava ter passado pela cruz. Se ele piscasse, esse mundo se derreteria de alto a baixo. Não haveria um exército, um império que resistiria ao poder do sopro de sua boca. Mas ele não resistiu. Ele foi mudo, silencioso, de forma voluntária, sem resistir, tendo todo o poder para isso. Ele assumiu a dor de uma crucificação, a humilhação, o desgaste, o sofrimento absurdo por nós, queridos. Esse Deus que não veio para ser servido, mas para nos servir e nos amou até o fim e morte de cruz, é aquele a quem nós devemos seguir. Porque esse Deus merece realmente ser seguido, ser amado, porque ele nos amou primeiro. Porque Cristo demonstrou o seu amor por nós, tendo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós. Como? Como um rei exaltado de forma injusta, não? Ele foi como um cordeiro, como uma ovelha muda para ser morta. Deus se fazendo de um animal indefeso para ser espancado, torturado e morto por mim e por você. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Porque alguém pode dizer, eu acho que Deus não me ama. E Deus poderia falar assim, eu te amo. Mas aí fica um jogo de palavras. Deus, por que eu vou acreditar nisso? Amados, olha a demonstração de amor de Deus por nós. Nunca duvide do amor de Deus, porque ele já demonstrou isso na cruz. Porque às vezes uma pessoa pode até dar a vida por uma pessoa, um justo talvez. Agora, por nós, pecadores, e da forma que ele morreu, de uma forma tão injusta, Deus nos ama, queridos, dessa maneira tão linda. E lá na cruz,
olhando para aquele show de horrores das pessoas os acusando e das pessoas o crucificando, a oração que Jesus fez ficou mudo o tempo todo, mas quando abriu a boca foi para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o coração de Deus, queridos. É com Ele que nós devemos aprender. É a Ele que devemos seguir. Que você se sinta muito amado por esse Deus que, com seu silêncio, deu o maior grito de eu te amo que alguém poderia dar. Ele deu a vida por você, para te libertar. Então receba essa libertação de toda baixa autoestima, de todo pânico, de todo medo, de todo terror em relação ao diabo, ou medo de futuro, ou medo da morte, ou medo de como será o além, todos os medos, todos os nossos problemas, queridos, até os nossos pecados passados, o nosso presente, o que será de nós, e o nosso futuro, como será a nossa morte. Tudo isso, queridos, na cruz Cristo resolveu. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós crermos nisso, os nossos problemas perdem o poder, porque não tem poder diante do que Cristo fez na cruz. Esse imenso amor tem que nos sarar, tem que nos sanar. Para isso, basta a gente crer nesse imenso amor que resolveu o nosso passado, nos dá segurança e confiança no presente e resolveu o nosso futuro. Como não ter uma paz? Por isso que o Evangelho nos convida a descansar nessa boa nova de que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida eterna. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.